Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez nós aqui estamos para compartilhar com você as reflexões das 5 questões da lição de número 14 da Escola Bíblica Dominical. Vivendo com a mente de Cristo. Vamos refletir sobre as 5 questões. A primeira questão conceitue a palavra peregrino. Como nós podemos conceituar essa palavra? Peregrino significa andante, alguém que está caminhando fora da sua terra. Ele é um estrangeiro. Assim somos nós, cristãos, que queremos ir para o céu e estamos aqui na terra. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nós moramos em terras estranhas, porque a nossa cidade está no céu, de onde vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos desistir de muitas coisas, mas não podemos desistir de seguir a Jesus nesta caminhada para o céu. Não podemos desistir de sermos peregrinos, de sermos estrangeiros em terras estranhas. Nós devemos insistir, nós devemos persistir, nós devemos continuar nesta caminhada para o céu. Ele, Jesus, é a nossa salvação, Ele é a nossa motivação para nós chegarmos aos céus e estarmos com Ele para sempre. Por causa de Jesus, sabemos que seremos recompensados se não desistirmos, se nós continuarmos, se nós batalharmos, se nós continuarmos sendo fiéis ao Senhor, nós vamos ser recompensados por Jesus lá no céu quando estarmos com Ele. Então vale a pena nós não desistirmos, mas insistirmos em estar com o Senhor e estar nesta caminhada como forasteiros, como peregrinos. A nossa cidade não é aqui, não pertencemos a este mundo. O próprio Jesus disse quando orou em João 17, ou 16, ele diz que nós não somos deste mundo. Paulo diz que a nossa cidade não é aqui. E que as tribulações que nós passamos aqui, os sofrimentos que nós vivemos aqui, em Romanos 8, 18, ele diz assim, que são apenas momentâneos, que não são para comparar com aquilo que nós temos e que nós vamos herdar lá no céu. Então vamos continuar servindo ao Senhor. Quem é o modelo bíblico de uma vida peregrina? O patriarca Abraão, ele é o modelo bíblico dessa imagem peregrina. Ele é esse modelo. Nós também estamos fazendo o mesmo. Estamos peregrinando em terras estranhas, assim como Abraão peregrinou em terras estranhas que ele não conhecia. Nós também peregrinamos em terras que não são nossas, que não pertencem a nós. O Novo Testamento também não diminui a importância da vida e do caráter de Abraão por ele ser um peregrino em terras estranhas. Há cerca de 75 referências a Abraão no Novo Testamento. Paulo o escolheu como o melhor exemplo de um homem que é justificado diante de Deus pela fé e não pelas obras, conforme Romanos 4. Tiago se refere a ele como um homem que demonstrou sua fé diante dos homens por suas obras. O escritor aos Hebreus também cita Abraão como exemplo de alguém que andou pela fé, dedicando mais espaço a ele do que aos outros, no capítulo 11 de Hebreus.
Em Gálatas, capítulo 3, Paulo escreve que os cristãos são filhos de Abraão pela fé e por isso herdeiros legítimos das bênçãos prometidas a ele. O modelo bíblico dessa imagem peregrina, Abraão. Então Abraão, ele é o modelo bíblico desta imagem peregrina. E nós, assim como Abraão peregrinou em terras estranhas, nós também estamos peregrinando em terras que não são nossas. Moramos em cidades que não são nossas, porque a nossa cidade está no céu, de onde vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nosso estilo de vida deve refletir? O nosso estilo de vida deve refletir o exemplo de Jesus revelado nos evangelhos. Veja que Jesus deixou exemplos de como nós vivemos para Deus nos evangelhos. Se você ler os evangelhos, se você estudar os evangelhos, se você refletir nos evangelhos, você vai tirar lições para a sua vida cristã. Lições que vai te ensinar como você viver uma vida obediente na presença de Deus. Uma vida marcada pela prática da justiça, do acolhimento aos sofredores, da libertação dos oprimidos pelo diabo. E especialmente da prática de amar. É o que tem lá no exemplos do Evangelho, né? A prática do amor ao próximo e também a virtude eterna. Às vezes podemos ficar envergonhados de dizer que somos cristãos quando ninguém acha isso legal. Quando você diz que é um cristão, as pessoas geralmente se assustam. Quando você diz que você é um salvo na pessoa de Jesus Cristo, quando você diz que você segue a Cristo, que você procura e se esforça em obedecer a Bíblia, as pessoas se assustam. Mas você está testemunhando de Cristo e não se envergonhe disso. Seja um cristão verdadeiro e demonstre isso na sua vida. Fale disso para as outras pessoas. Jesus disse: aquele que me envergonhar, que tiver vergonha de mim diante dos homens, eu também vou ter vergonha. Eu também não vou confessar ele diante do meu Pai que está no céu. Então confesse Jesus. Ninguém gosta de se sentir excluído. Ninguém gosta de se sentir ridicularizado, mas é isso que acontece conosco quando nós demonstramos na nossa vida que nós temos Jesus. Não é? As pessoas costumam nos excluir do meio dos outros e nós somos ridicularizados. Mas Jesus é muito mais importante que a opinião das outras pessoas. Ou seja, demonstre Jesus, dê testemunho de Jesus, não se envergonhe de Jesus, faça como Paulo. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, Jesus ele é mais importante do que as opiniões das pessoas, o que as pessoas vão dizer, ou o que as pessoas não vão dizer, isso não importa. Jesus é muito mais importante do que as opiniões das pessoas. Jesus é mais importante do que as críticas das outras pessoas quanto a nós que servimos a Deus. As pessoas podem até nos excluir, as pessoas podem até nos ridicularizar, as pessoas podem até não nos querer junto delas, mas o Senhor, Ele te quer. O Senhor está vendo tudo isto e está te abençoando porque você está dando testemunho de Jesus. Mas Jesus é muito mais importante. Então dê importância a Jesus e não se importe
com o que as pessoas disserem. Em Jesus temos vida eterna. Os sofrimentos que podemos passar por ser cristãos são breves e não vão durar para sempre. O escritor aos Hebreus diz que um poucochinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Então, em Jesus nós temos a vida eterna. Nas opiniões das pessoas nós não temos nada. Nas ideias que os outros têm de nós não há nada. Mas em Jesus sim. Em Jesus você tem vida eterna. E os sofrimentos que nós passamos aqui, as perseguições que nós temos aqui, enfim, o que as pessoas fazem porque nós somos cristãos e fazem para nos prejudicar, e às vezes somos prejudicados e passamos por esse tipo de sofrimento, passamos em Cristo, e isso não vai durar muito tempo. Nós sofremos isso porque temos amor a Cristo, mas isso vai durar por pouco tempo, porque breve Jesus volta para levar a sua igreja, para arrebatar o seu povo, e nós estaremos com o Senhor, livres da condenação, livres deste mundo, livres de todos aqueles que não querem Jesus, que não querem Deus, que não querem a palavra de Deus, que não querem Cristo, que não querem ser salvos, mas nós queremos e estaremos com o Senhor para sempre. Qual a consequência de termos a mente de Cristo? Se tivermos a mente de Cristo, como ensina o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, logo sabemos discernir bem as coisas espirituais das materiais. Quem tem a mente de Cristo discerne as coisas espirituais das coisas materiais. Ou seja, ele sabe diferenciar, ele sabe discernir o que é espiritual e o que não é espiritual. O que é material, ele sabe discernir. Precisamos tomar muito cuidado com as nossas mentes. Claro, guardar a nossa mente, proteger a nossa mente, livrar a nossa mente, colocando coisas boas na nossa mente, colocando a palavra de Deus na nossa mente, impregnando a nossa mente com Bíblia, com Deus, com Jesus, com a palavra de Deus, com oração, com louvor, com adoração. É colocando o capacete da salvação para que o inimigo não tenha brecha de usar a nossa mente para colocar dúvidas, para colocar incredulidade, para colocar prostituição, para colocar pornografia, para colocar sensualidades, para colocar o pecado na nossa mente. Então fechamos as brechas com a palavra de Deus, colocando o capacete da salvação, e a nossa mente será protegida. Nossos pensamentos influenciam as nossas ações. É por isso que nós temos que ter Bíblia na mente, porque o nosso pensamento vai influenciar na ação, naquilo que você, nas atitudes que você vai tomar. As suas decisões serão decisões conforme o que diz a Bíblia Sagrada. As suas decisões serão decisões conforme diz as Escrituras Sagradas, porque a sua mente tem palavra de Deus, porque a sua mente tem Bíblia, porque a sua mente tem vida eterna, a sua mente tem Jesus, e todas as suas atitudes, todas as suas ideias, tudo, as suas ações vai ser conforme a sua mente, conforme o que está lá no seu interior. Bons pensamentos guiados por Cristo levam ao bem, e os maus pensamentos levam ao pecado. É por isso que tem que ter Bíblia na mente, ter coisas boas na mente, porque as coisas boas vai te levar a Cristo, mas as coisas más vai te levar ao pecado, e daqui a pouco você não tem Deus, porque você encheu a sua mente de prostituição, porque você encheu a sua mente de coisas malignas, porque você encheu a sua mente de terror, porque você encheu a sua mente
daquilo que não agrada a Deus. E daqui a pouco você está fazendo a vontade do diabo, você está satisfazendo a sua carne, e daqui a pouco você não tem Deus, você não tem Jesus, você perde a salvação. Por quê? Porque você encheu a sua mente de lixo. Bons pensamentos guiados por Cristo levam o bem, e os maus pensamentos levam ao pecado. Por isso, precisamos renovar a mente para focar nas coisas que são de Deus. Então, a nossa mente também precisa ser renovada. Foque nas coisas de Deus. Tenha propósito, faça propósito, tenha atitudes, crie hábitos na sua vida que agrade ao Senhor. Deus conhece os pensamentos da mente. Ele conhece o que você pensa, o que você intenciona, o que você quer fazer. Deus conhece e Ele sabe. Então não adianta você esconder de Deus. Se você tem esses sentimentos ruins, se passa alguma intenção mal, conte para Deus, fale para Deus, peça para Deus livrá-lo, para Deus guardá-lo. E então Deus vai te abençoar, vai te ajudar e você vai ser livre dessas coisas. Nossos pensamentos e nossas intenções podem tornar nossas ações puras ou impuras. Então, por quê? Porque se você colocar coisas impuras nos seus pensamentos, é claro que as suas ações vão ser impuras. Mas se você colocar Bíblia, Palavra de Deus, oração, vida eterna, igreja, coisas eternas, coisas boas, coisas úteis, coisas que agradam ao Senhor, então as suas ações, elas serão puras. Quando renovamos a mente, ficamos mais cheios da graça e das bênçãos de Deus. Então, toda vez que você renova a sua mente, você se enche da graça de Deus. Toda vez que você busca colocar coisas boas, coisas de Deus, coisas eternas na sua mente, você se enche da graça, você se enche das bênçãos de Deus, você fecha as portas do coração, fecha as brechas todas e não deixa que o inimigo te abale, não deixa que o inimigo te vença, mas você vence porque Jesus está na sua mente, está no seu coração, está na sua vida e está te guardando. Você tem esperança? Mas nesse tempo presente, com os olhos focados em Cristo, podemos viver em esperança. Quem tem o foco em Cristo tem esperança, porque esperamos em Cristo, esperamos em Jesus, não esperamos no homem. Todos aqueles que esperam no homem, que depositam confiança no homem, se decepcionam, porque o homem não o satisfaz, porque o homem não cumpre as suas promessas, mas Jesus cumpre, e em Jesus você não tem decepção, em Jesus você não se decepciona, porque Jesus é perfeito, Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Quando o nosso pensamento está de acordo com os ensinos do nosso Mestre, podemos voltar os nossos olhos para além das circunstâncias difíceis, porque a sua mente está cheia de esperança, porque Jesus é esperança. Então, e os seus olhos estão voltados para Ele, e todas as circunstâncias difíceis vão se tornar fáceis, porque Jesus é a nossa esperança. Deus é fiel e providencia tudo o que nós precisamos para viver, porque Deus é fiel. Ele é o nosso bom pastor, o Senhor, Deus, Ele é o bom pastor, nada nos falta, Ele é o nosso refúgio e não deixa nós desprotegidos.
Ele é quem nos guarda e não deixa nós desamparados. Deus, então, Ele é fiel, Ele providencia tudo que precisamos para viver. Tudo que nós precisamos para viver. Podemos sempre confiar na providência de Deus. Então confie na providência de Deus. Espere em Deus. Não desanime. Tenha esperança. Você está passando por dificuldade. Você está passando por uma fase difícil. Você está sendo prejudicado. Você está sendo perseguido. Você está vivendo um momento de perca na família. Você está vivendo um momento de fase difícil com a sua família, com o seu relacionamento. Então, confie em Deus, confie na providência de Deus, espere em Deus, não faça nada que não for esperar em Deus, e deixe que Deus tome as providências. E conforme Deus vai te instruindo, você vai agindo, você vai fazendo aquilo que Deus vai te orientando a fazer, e nada mais. E Deus, faça o que você tem que fazer, faça o mais fácil. Né? Deus deixou para nós fazer o mais fácil, e Ele faz o mais difícil. Né? Por exemplo, a semente, o homem semeia a semente, mas Deus é quem faz a semente nascer, se tornar uma árvore, produzir folhas e frutos e caule. É Deus que faz isso. E nós fazemos o mais fácil, então faça o mais fácil. Agora, o que acontece é que os homens querem fazer o mais difícil, né? O homem sempre quer fazer o mais difícil, quer fazer aquilo que Deus tem que fazer. Então, mas confie na providência de Deus, Ele vai te abençoar. É Deus quem nos dá a vida, o alimento, o emprego, amigos. Deus cuida de todas as criaturas da terra. Ele nos dá tudo. Mas a providência de Deus vai mais longe. Deus nos providenciou a salvação através de Jesus. Ele nos dá alegria e força para resistir ao pecado e ainda nos dá muitas bênçãos espirituais. A providência de Deus cuida do nosso corpo. A providência de Deus cuida da nossa alma. A providência de Deus cuida do nosso espírito. Então, você deve esperar na providência de Deus. Ele já providenciou salvação para você. Ele já providenciou tudo o que você tem. E se você não tem, você vai receber de Deus, porque Ele vai te dar, porque você é fiel a Ele, porque você é obediente a Ele, porque você faz a vontade dEle, porque você tem intimidade com Ele. E se você não tem, Ele vai te dar. Basta você esperar nele, aguardar o tempo certo. Não seja ansioso, não seja precipitado, não faça nada que é para Deus fazer, mas faça aquilo que o Espírito Santo vai te instruindo e você então vai ser abençoado. Isso é ter esperança. Então, você tem esperança? Se você tem esperança, como eu tenho, como os cristãos têm, como os salvos têm, então vamos vencer juntos essa batalha. E a nossa maior esperança é estarmos com Jesus lá no céu. A nossa maior esperança é estar com o Senhor lá na glória. Essa é a nossa maior esperança. É claro que nós temos outras aqui na terra, mas a maior, a principal, a melhor e a que nós devemos priorizar é a esperança de estarmos com o Senhor para sempre. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe sua família.
e que neste ano de 2018 podemos continuar juntos, estudando a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.